Olá pessoal, todos muito bem-vindos ao canal do engenheiro Robson Ferreira para mais um vídeo desses nossos temas, né, que temos abordados aqui no nosso canal, envolvendo a construção civil. E hoje o nosso tema ele é bem interessante, né? É a questão do BDI, o benefício e despesas indiretas. Um tema muitas vezes polêmico, né? Muitos entendidos aí falam em caixa preta. Isso já foi no passado. Hoje você tem a composição do BDI como um elemento bem definido, com parcelas bem definidas e que nós vamos comentar aqui no nosso vídeo hoje. Então, o BDI é uma parcela, é uma taxa que chama-se benefício e despesas indiretas. Então essa taxa é muito utilizada para o cálculo do preço de venda das obras. Então, principalmente em obras públicas, cujos contratos geralmente são fechados por preço unitário, então para cada preço de serviço tem um custo. Nós já comentamos aqui o que são custos em outro vídeo. E para cada custo de cada serviço, lá no finzinho é acrescentado uma taxa para cobrir aquilo que não está explicitamente colocado na planilha, porque não é custo direto ou indireto, e sim despesas indiretas. Estão associadas ao conjunto do processo de produção na construção civil e não podem ser associados, por exemplo, separadamente a uma alvenaria em metro quadrado, a um concreto em metro cúbico, a um aço em quilo. São as despesas indiretas do processo de produção e, naturalmente, esses elementos são colocados nessa taxa chamada BDI, além do lucro que é inserido na taxa de BDI. Então, nas obras públicas é um percentual que é exigido, né, para a composição do preço de venda, o custo somado com uma taxa para os elementos de despesas indiretas e também de lucro. Quais são os elementos que compõem o BDI? A parcela, as parcelas que compõem o BDI na orçamentação de uma obra de construção civil. Então, os elementos são dois, né? Então você tem o lucro, que seria o benefício, e as despesas indiretas. Nessas despesas indiretas, nós temos 4 parcelas. O primeiro deles é a administração central, o custo, né? Os valores que envolvem as despesas, melhor dizendo, com a administração central da obra, que é aquela despesa do escritório da empresa construtora, a sua estrutura administrativa, a sua estrutura de gastos mensais com energia, com água, com internet, né? O prolabore dos donos. Então todo custo relacionado, transportes, né, relacionados à manutenção da estrutura da sede da empresa, é entendido como administração central. E como ela funciona para todos os empreendimentos, não apenas uma obra específica, você coloca isso como despesa indireta, como primeiro item da composição do BDI. Então nós temos o outro item, que é a parcela relacionada a riscos e seguros. Construir é um risco. A atividade industrial da construção civil, ela é um risco. Então, naturalmente, você tem que colocar esse percentual com uma contingência em algum lugar. E ele vai entrar na taxa de riscos e seguros, assim como os seguros, porque quando uma obra pública, por exemplo, enfim, é necessário você fazer um seguro para garantir a execução daquele objeto. Então, o item de seguros e riscos. A outra taxa que entra na composição do BDI como despesa indireta é a taxa de comercialização. Os custos necessários para fazer a comercialização, a venda daquela obra. Numa obra pública, por exemplo, você tem que comprar edital, você tem o custo de mandar fazer, às vezes, a proposta, né? Viagens para fazer visitas técnicas, enfim, isso tudo entra como um percentual na taxa de comercialização daquela proposta. O outro item é a parte relacionada aos tributos, né? Então, como a venda de uma obra tem emissão de nota fiscal, então você vai ter a necessidade de, quando emitir nota fiscal, você vai pagar, a empresa vai pagar
a parte tributária. Então essa parte tributária precisa ser colocada, ela incide sobre o faturamento, sobre o valor da nota fiscal. Então o custo, né, a despesa tributária, melhor dizendo, ela é um item fundamental na composição do BDI. E por último, o lucro, que é o resultado esperado, a razão de ser da existência da pessoa jurídica, que é o lucro esperado como resultado, ou o resultado esperado no empreendimento, chamado isso de lucro, uma parcela para remunerar a empresa. Então, no final, a composição do BDI é uma fórmula. E nessa fórmula eu tenho um numerador e um denominador. No numerador entram todos os itens que incidem sobre o custo do empreendimento. Então, você tem ali administração central, riscos e seguros, a taxa de comercialização. Esses elementos ficam na parte superior da fórmula. E na parte inferior da fórmula entram os itens que incidem sobre o faturamento. No caso, o lucro e a despesa tributária. Existe aí um debate sobre se algumas fórmulas de cálculo do BDI, alguns órgãos públicos, né, de controle, dizem que o lucro não deve incidir sobre o faturamento, mas enfim, é uma discussão. Do ponto de vista de engenharia de custos, tudo que incidir sobre o custo fica acima da fórmula, tudo que incidir sobre faturamento fica abaixo, e o lucro e o custo tributário e a despesa tributária são elementos sobre o faturamento. Então, isso gera o BDI. Esse BDI acrescido, ele é colocado em cima do custo da obra, dando então o preço de venda. Então, pessoal, isso é o BDI, né? Tão propalado, tão comentado, o BDI para orçamentação de obras públicas. E espero que vocês tenham gostado. Dê um like aí no nosso canal, acompanhem. Nós estaremos sempre discutindo aqui os assuntos relacionados à construção.